Olá amigos e amigas do AgroConnection, estamos de volta com mais um vídeo semanal para te atualizar sobre a safra americana de milho e soja. Essa que está chegando perto da colheita, essa mesmo. Então, já deixa o teu like, deixa o comentário, te inscreve no canal, ativa o sininho que assim tu fica por dentro e não perde um detalhe daquelas informações que o AgroConnection traz com exclusividade para ti. Quer saber como que está a lavoura lá em Indiana, aqui em Nebraska, no Kansas? Pois eu te convido a conferir os nossos vídeos do Crop Tour. Nós temos a temporada 1, 2 e 3, cheio de informações para vocês conhecerem um pouco mais sobre como é a produção de milho e soja aqui nos Estados Unidos. Então agora vamos direto ao nosso vídeo, mas primeiro, solta a vinheta! Bom, e como muitos de vocês pediram, nós criamos um segundo grupo de WhatsApp para nós construir e aumentar ainda mais a comunidade que se interessa por agricultura aqui nos Estados Unidos. Nós vamos deixar o link na descrição desse episódio. Também convidamos vocês a nos juntarem ao Telegram, pois a gente está começando a colocar conteúdo por lá e não tem o limite, né, de participantes. Essa semana, exclusivamente, nós não vamos ter a participação da Fernanda e do Lucas no vídeo semanal. Eles estão bem ocupados com as suas atividades de doutorado, mas na semana que vem com certeza eles vão estar de volta assim que o calendário deles permita. Então hoje eu e o Carlos vamos trazer todas as informações do relatório do USDA da semana que passou. Buenas, agora falando de business, né, reportando a colheita aqui na terra do Tio Sam. Nesse momento para milho nós já temos 97% da área com formação de dente e 74% já atingindo a maturação fisiológica. Isso vai nos mostrando aí que a safra já está na reta final, as máquinas já estão no campo, a gente consegue observar, temos imagens da colheita sendo feita aqui no cinturão do milho. E é importante a gente dizer que o produtor quer o quanto antes tirar essas culturas do campo, não apenas pela questão climática, né, que muita chuva na colheita atrapalha, mas também a neve que pode chegar posteriormente. E também tem as práticas agronômicas que acontecem no outono aqui, como nós já falamos, tem a questão do plantio de culturas de cobertura. Então quanto antes tirar a soja, né, que geralmente é a primeira cultura a sair do campo, mais tempo vai ter para aquela cultura de cobertura produzir biomassa, antes que a gente comece a atingir as temperaturas negativas e o solo também, que congela em grande parte aqui do cinturão do milho. Não apenas as culturas de cobertura, mas também muito da adubação nitrogenada para o milho do ano que vem é feita no outono. A gente pode trazer mais sobre esse conteúdo aqui no AgroConnection com exclusividade. Então nesse momento nós já temos 18% da área colhida com milho, né? Isso é um avanço de 10 pontos percentuais com relação à semana passada. O clima vem ajudando muito, né? E esses números eles devem avançar muito rapidamente, como eu disse. Em relação às condições do milho aqui no Corn Belt, né, nós temos 45% dele muito bom, 14% em estado de excelente. Já as condições razoáveis é 26%, 10% é ruim e apenas 5% do milho nos Estados Unidos é muito ruim. Esses valores que eu estou reportando, eles são muito semelhantes aos reportados na semana passada, ou seja, pouca mudança, e também ao ano de 2020, né? Muita gente aí preocupada com a possível quebra de safra, mas na verdade o que temos para milho é um cenário muito semelhante a 2020, e o que está ruim, muito ruim, é puxado muito pela questão das Dakotas e também de Minnesota, que enfrentaram estiagens mais prolongadas durante o ciclo das culturas de milho e soja. Já para a soja nós temos 75% das áreas já em senescência, né, com as quedas de folhas, e 16% da área já colhida, né, avançando também 10 pontos percentuais com relação à semana anterior. E o mesmo que a gente fala para milho vale para a soja, né? Quanto antes tirar essa cultura do campo, melhor. Com relação às condições da soja no campo, nós temos nesse momento 47% da área em estado bom, 11% é excelente, 20% razoável, 10% ruim e 4% ruim. Esses valores são um pouquinho piores que os de 2020, né? Por exemplo, em 2020, nesse momento do ano, nós tínhamos 51% da área em condições boas. E nós estamos reportando essa semana 47%. Com relação aos preços, nós tivemos aí uma leve alta tanto para milho quanto para soja nessa semana em Chicago. O milho comercializado a $5,36 o bushel, já a soja subiu para $12,79 o bushel. Então, como eu disse, uma leve alta com relação à semana anterior, e o dólar aí
fechando a R$ 5,42. Com relação ao clima, na última semana nós tivemos um clima mais seco, né, o que ajudou muito o avanço da colheita, principalmente aí na parte oeste do cinturão do milho, né, quase nada de chuvas foram registradas. Aqui a gente traz o mapa das chuvas dos últimos 7 dias aqui no cinturão do milho. E só lembrando, né, sobre o mapa, nós temos aí as cores onde o azul seria o limite inferior, depois vem verde, amarelo e posteriormente vermelho. Em outras palavras, então o azul é uma garoa, o verde é uma chuvinha, amarelo é uma chuva e vermelho seria uma baita de uma chuva, né? Vendo esse mapa, a gente conclui então que Indiana, Ohio, Wisconsin e Michigan tiveram mais chuvas que o restante dos estados do cinturão do milho, portanto, então esses estados tiveram um menor avanço quando comparado aos outros com relação à cultura do milho e também para a soja. Já na próxima semana, né, e aqui teremos outro mapa mostrando, as previsões não são nada boas para quem quer colher, né? Na verdade, as chuvas vão aumentar, se esperam volumes consideráveis de chuva para boa parte do cinturão do milho. Aqui, como vocês podem ver no mapa, Nebraska, Kansas e Missouri devem receber aí entre 50 a 60 milímetros de chuva. Seria na área roxa aqui do mapa. Já na área em azul, né, do mapa, nós temos aí estados como Ohio, Indiana, Illinois e Iowa que devem receber volumes de 30 milímetros de chuva. Ou seja, esses estados aqui e os que eu falei anteriormente devem ter aí um atraso, vamos dizer assim, com relação aos números de colheita. Já Wisconsin, Minnesota e as Dakotas devem ficar com volumes de chuva entre 10 a 20 milímetros, que seriam a área em verde no mapa. Portanto, talvez aí tenhamos maiores números de colheita para esses estados. Sobre a situação do futebol americano que o Carlos me provocou na semana passada, né? De fato, Nebraska não está nada bem esse ano, mas é sempre bom lembrar, né, que Nebraska joga aí a primeira divisão, né? A régua é mais alta aqui no estado vermelho. Bom, agora deixando um pouco de brincadeira, vamos reportar então como estão as condições em cada estado. Nós vamos trazer aí alguns números de produtividade, então eu convido todos vocês a ficarem ligados aqui no que o Carlos e o que eu vou voltar aqui a falar. Então, Carlos, começa contigo aí, conta para nós como que está o avanço da colheita aí na região de Kansas, Missouri, Iowa e também no leste do cinturão do milho, em Indiana, Illinois e também Ohio. Vai contigo! Olá, Alexandre! Olá, amigos do AgroConnection. Bom, o que a gente vê nesse momento aqui nas regiões mais ao sul, né, que eu posso falar do Kansas, do Missouri e também Iowa, que fica mais ao centro do Corn Belt, é o seguinte. De um lado, milho ainda para ser colhido, pronto para colher praticamente, do outro lado, milho que já foi colhido. Isso é o que a gente vem observando aqui nos últimos dias. E a semana que passou ela foi exatamente como a gente preveu lá no último vídeo. Praticamente nada de chuva, que favoreceu os produtores aí que estão com a colheita do milho a todo vapor e que já estão iniciando a colheita da soja. No Kansas tivemos apenas algumas garoas, nada mesmo acumulado aí, nada mais de 5 milímetros nos últimos dias. Porém no Missouri molhou um pouquinho mais, chegando aí até 20 milímetros em algumas regiões, mas bem isolado. Nada que atrapalhou a colheita por lá. Em todos os lugares, tanto milho como soja estão já na parte final do ciclo, então essas chuvas aí que vem acontecendo, mesmo com pouca quantidade e que vão acontecer mais na próxima semana, não devem aí recuperar nada daquilo que foi perdido durante a safra em termos de produtividade. Ela sim, se acontecer alguma coisa, é atrapalhar a colheita. Para o decorrer dessa semana, as coisas mudam um pouquinho, tem previsão de chuva para os 3 estados, Kansas, Missouri e Iowa, entre quinta e domingo, e se a previsão se confirmar, aí sim deve fazer com que a colheita ela atrase por pelo menos 4 dias. Bom, é importante lembrar que o Kansas, por exemplo, a previsão muda a todo momento, então é bom a gente ficar atento e monitorar como isso vai mudando no longo da semana. Em relação à condição do milho nesses estados, aqui no Kansas nós temos 97% que já formou dente, no Missouri 100%, Iowa 97%, então praticamente 100% aí devendo fechar os 100% na semana que vem. 81% já atingiu a maturação aqui no Kansas, 86% no Missouri e 72% em Iowa, e 36% do milho já foi colhido aqui no Kansas, 34% no Missouri e Iowa aí um pouquinho atrasado com 9%. Em relação à condição do milho nessas lavouras, no Kansas nós temos 54% entre bom e excelente, no Missouri 67%, se destacando muito, e esse número vem aumentando conforme vai ocorrendo a colheita por lá, e Iowa 59%.
9%. Em relação à soja, no Kansas 57% já está no estágio de senescência, né, que é a queda das folhas, 50% no Missouri e 77% em Iowa. Então aí Iowa é mais adiantado em relação à soja em comparação com os outros estados, atrasado no milho. E no Kansas 4% da soja foi colhida, no Missouri 5% e em Iowa 18%. E foi mais ou menos isso que a gente observou no nosso Crop Tour. Lá em Iowa a soja já estava bem avançada, muito próxima aí da colheita. Em relação à condição dessa soja nesses estados, no Kansas nós temos 58% como bom e excelente, no Missouri 64%, e mais uma vez se destacando, e Iowa 62%, a soja indo melhor por lá em comparação com o milho. E agora falando um pouco sobre os estados do leste do Corn Belt, que vocês estão acostumados aí a ver o Lucas falando sobre isso. O Lucas essa semana está plantando pra caramba, então a gente veio aqui fazer um pouco a parte dele, e eu falo aí de Illinois, Indiana e Ohio. As coisas foram um pouco diferentes. Choveu segunda e terça da semana passada e depois de alguns dias de temperaturas amenas, aí a gente fala na casa dos 15 graus, e isso realmente é metade do que a gente vinha observando, que era sempre cerca de 30, 32, 33, mas voltou a esquentar por lá. Devido às chuvas da semana passada, no início daquela semana alguns produtores mais ao norte desses estados, eles tiveram que esperar baixar um pouco a umidade por lá para voltar a colher e também plantar trigo, né, que é nas áreas que vão trigo os produtores já estão fazendo esse trabalho. Para o decorrer da semana, enquanto aqui no centro-sul do Corn Belt se esperam chuvas para quinta, lá no leste, Indiana, Illinois e Ohio, a chuva deve chegar apenas mais no final da semana, por volta de domingo ou até segunda-feira em algumas regiões. No mais, os produtores de lá devem ter uma semana muito boa de colheita agora nesses próximos dias. Em relação aos estádios vegetativos, nós temos 97% formando dentes lá em Illinois, 97% também em Indiana e 95% em Ohio. É muito semelhante, né? Muito parecido. Nós temos 83% do milho na maturação em Illinois, 72% em Indiana e 65% em Ohio. Aí sim a gente vê um gradiente, né? Se pensar aí que Illinois é mais no oeste, né, daquela região, depois Indiana e Ohio tem um gradiente aí que a gente observa que quanto mais ao leste, mais atrasada está a maturação. Em relação ao milho colhido, temos 21% em Illinois, 15% em Indiana e 6% em Ohio. Em relação ao milho que está naquelas lavouras, muito diferentes valores aqui, mais da região centro-sul, né, do Corn Belt. Em Illinois tem 72% do milho em bom ou excelente estado, em Indiana 70% e em Ohio 75%. Então, como a gente vem falando aí nos Crop Tours, uma realidade um pouco diferente. Em relação à soja, em Illinois 66% já está perdendo folhas, Indiana 80%, Ohio 78%. E em relação à soja colhida, em Illinois a gente tem 10%, Indiana 13% e Ohio 5%. Em relação à condição dessa soja por lá, em Illinois, 72% está em estado bom ou excelente, em Indiana 76% está em estágio bom ou excelente e em Ohio 68% está em estágio bom ou excelente. Uma realidade um pouco diferente do que a gente vem falando aqui mais para baixo, certo? Alexandre, eu volto contigo para falar um pouco da parte mais norte e noroeste do cinturão agrícola aqui dos Estados Unidos. Como é que estão as coisas por aí? Buenas, Carlos! Aqui na região, né, começando pela região centro-norte, nos estados da Dakota do Norte, Dakota do Sul, e aqui em Nebraska, da onde falo, nós tivemos, como eu disse lá no início do vídeo, uma semana muito proveitosa para os produtores rurais avançarem na colheita, tanto do milho amarelo quanto do milho branco. A gente pode trazer mais detalhes sobre quanto de área é produzido ou colhido de cada um desses dois tipos de milho. Mas, falando então sobre como foi a semana, os dados do USDA, nós temos aí a formação de dente praticamente encerrada aqui na região centro-norte, a maturação avançando, números aí próximos dos 70% por os três estados. E já com relação à colheita, nós temos Nebraska com 13% da área colhida, Dakota do Sul 10% e Dakota do Norte com apenas 9%. Já para as condições do milho na lavoura, nós temos uma leve melhora aqui em Nebraska, onde 70% do milho é bom ou excelente, 19% é razoável e apenas 11% é ruim ou muito ruim. Já na Dakota do Sul as condições são mais estáveis, sendo que a maior parte do milho está em condições razoáveis, né, que seria 35%, ou ruim ou muito ruim com 42%. Dakota do Norte, finalizando então, uma leve melhora mesmo, onde 41% do milho é razoável e 42% do milho é ruim ou muito ruim. Alguns dados de produtividade então, pessoal, para milho. Aqui em Nebraska nós temos aí produtores colhendo em torno de 210 sacos por hectare em milho sequeiro. Já para o milho irrigado aqui em Nebraska, temos registros aí de produtores
colhendo por volta dos 280 até 290 sacos por hectare, né? Lembrando que Nebraska é um estado que tem bastante irrigação. Já na Dakota do Sul, alguns relatos de produtores que chegaram a nós, 225 sacos por hectare sequeiro, o que não é nada mal, né? Se nós falarmos aí de Dakota do Sul. Agora falando da soja, a soja que também já tem a senescência bem avançada, números aí próximos dos 90%, e a soja colhida aqui em Nebraska já atingindo 17%, números iguais para a Dakota do Sul, e a Dakota do Norte um pouco à frente com 26%, né? A colheita da soja, portanto, mais avançada do que o milho aqui na região centro-norte. Condições da soja na lavoura, Nebraska tem condições estáveis com relação à semana anterior, 71% da área é boa ou excelente. Já na Dakota do Sul, a maior parte do milho se encontra na condição de razoável, com 40%, e isso significa uma melhora aí nos números da Dakota do Sul com relação aos dados reportados na semana anterior. Finalizando com a Dakota do Norte, nós temos uma condição bem estável também, onde a maior parte do milho é ruim ou muito ruim, com 43%. Alguns dados de soja, produtividade de soja, pessoal, na região centro-norte. Nebraska, 90 a 100 sacos por hectare, aqui na região oeste, sob pivô central. Já na região central de Nebraska, alguns registros de produtores colhendo em torno dos 70 sacos por hectare, também em soja irrigada. Já na Dakota do Norte, que nós recebemos alguns relatos, pasmem, né? 30 a 50 sacos por hectare, confirmando aí os nossos prognósticos para a soja, né, na Dakota do Norte. Agora vamos de vereda já pular lá para a região dos Grandes Lagos, né? Já que a Fernanda não pôde participar nessa semana, nós temos também formação do dente nos estados de Michigan, Wisconsin e Minnesota, aí próximo dos 95, 96%. A maturação também avança com consistência, por volta dos 60, 70% de maturação para os três estados. E o milho colhido em Minnesota temos 10%, que está um pouco mais avançado com relação a Wisconsin, que tem apenas 5%, e Michigan com 7%. Ainda tímido o avanço da colheita do milho, porque a soja está aí se aprumando um pouco mais cedo, então as máquinas aí vamos dizer assim, estão dando preferência para colher a oleaginosa. As condições de milho na região dos Grandes Lagos são bem estáveis para os três estados, portanto, Minnesota com as piores lavouras, com apenas 38% entre bom e excelente e 36% razoável, com 26% ruim ou muito ruim. Já Wisconsin tem as melhores lavouras da região dos Grandes Lagos, 76% é bom ou excelente e apenas 16% razoável. Finalizando com Michigan, condições também boas ou excelentes de 71% e apenas 22% é razoável. Falando agora de soja na região dos Grandes Lagos, queda de folhas também bem avançado, né? A senescência próxima aos 90% da área. E a soja nos três estados, temos aí Minnesota também à frente com 30% já da área colhida, 11% em Wisconsin e 12% em Michigan. Destaque aí vai para, como eu disse, para Minnesota, com a colheita avançando quase 20 pontos percentuais com relação à semana que passou. As condições de soja na lavoura na região dos Grandes Lagos também são estáveis, né? Nós temos Minnesota com 35% entre bom e excelente, 39% razoável e 26% é ruim ou muito ruim. Já em Wisconsin, 75%, ou seja, melhores lavouras também de soja em Wisconsin, 75% é bom ou excelente e apenas 16% é razoável. Finalizando então com Michigan, que tem 69% da área entre bom e excelente e apenas 23% é razoável. Bom, então chegamos ao fim de mais um relatório semanal aqui no AgroConnection. Eu faço o lembrete de novo para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho e dar o like, pois é muito importante para nós que vocês deem um like. Isso joga o canal para cima, deixa um comentário, a gente vai tentar responder e não se esqueçam de entrar no nosso grupo do WhatsApp, o nosso novo grupo, o grupo 2, e também no grupo do Telegram, para que a gente possa interagir, né, tirar algumas dúvidas. A gente manda bastante informação em primeira mão para os grupos, então é sempre legal ter vocês por lá. Também faço o convite para vocês se inscreverem nas nossas redes sociais, né, através do @AgroConnection. Nós estamos aí no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no LinkedIn. Então faço também mais um convite, visitem o site do AgroConnection, www.agroconnection.net. Ficamos por aqui nessa semana, espero que tenham gostado do nosso relatório semanal e te esperamos para a semana que vem para discutir aí como está indo a colheita, mais dados de produtividade, então já sabem, stay tuned!